18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite para você em 100,7. São 6 horas e 2 minutos em Manaus e nós estamos mais uma vez aqui com você em 100,7 na Mix, começando mais uma edição do programa 18 horas. A notícia e informação até você com a equipe de jornalismo da Mix FM. O programa 18 horas, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Karime Leão, estamos juntos mais uma vez. Boa noite. Muito boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos sim, até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Olha lá. Estamos sem seu áudio, Cid. Cadê o áudio do Cid, pessoal? Olá, Aí, agora. Chegou. Boa noite. Chegou chegando. Tudo certo? Boa noite. Boa noite, queridão. E aí, tudo bem? Tranquilo. Quais são as boas? Começa mais esse programa e vamos ver se a gente consegue mandar hoje aí as melhores notícias. E claro, né, infelizmente não são todas que são boas. São as notícias mais importantes do dia para você, com certeza. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Vamos juntos, mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, chegando no final de semana mais uma vez. E vamos juntos, né, Karime? 6 e 2, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Agora, no final deste mês, mais precisamente no dia 28 de maio, vai completar um ano que o governador Wilson Lima anunciou o fim do contrato com a empresa Humanizare Gestão Prisional e Serviços Limitada, que presta serviços nas penitenciárias do estado. Mas o detalhe é que, mesmo sem contrato, a empresa continua prestando os serviços e recebendo em dia alguns milhões de reais. Exatamente isso, Carlão. Desde o início da atual gestão, a Humanizare já recebeu pagamentos de 214 milhões e 700 mil reais, sendo que 174 milhões e 500 mil reais no ano passado e 40 milhões e 200 mil reais esse ano. Isso de acordo com os números do Portal da Transparência do Estado e que estão sendo divulgados hoje pelo 18horas.com.br, o site de notícias aqui da Mix Manaus. E vale lembrar que no dia 28 de maio do ano passado, o Wilson Lima anunciou em entrevista coletiva à imprensa que o contrato com a Humanizare encerrava naquele mês e que o governo iria realizar nova licitação para a cogestão de unidades prisionais aqui do Amazonas. Um ano depois, a licitação ainda não foi concluída e a Humanizare continua prestando serviço sem cobertura de contrato e recebendo regularmente milhões de reais, como revelou a Karime. Só no governo, esses 15 meses aí da gestão do Wilson Lima, foram 214 milhões de reais. E ainda na campanha eleitoral, o então candidato Wilson Lima, com o discurso de renovação da política, prometia que, se eleito, iria expulsar a Humanizare do Amazonas. Essa promessa, assim como tantas outras, a gente pode confirmar que não foi cumprida. E a Humanizare continua firme e forte, prestando serviços no estado, com os pagamentos sendo feitos regularmente. E por conta desses valores pagos à Humanizare, o custo do preso no Amazonas é o mais caro do país. Cada preso custa aos contribuintes amazonenses R$ 4.129 por mês. Isso mesmo, o valor é R$ 4.129 por mês. Mais de R$ 4.000 por mês. Pouco, né? Esse valor aí, olha, o governador Wilson Lima, em julho de 2019, ele dispensou a licitação para contratar por um valor ainda maior por preso a empresa Reviver Administração Prisional Privada Limitada para prestação de serviço de operacionalização e administração do Compage em substituição ao Humanizare. Com esse novo contrato, o custo de cada preso passou a ser R$ 700 mais caro, passando aí a ser R$ 4.850. A Reviver recebeu 13 milhões e 7 mil reais no ano passado e 20 milhões de reais só este ano. Isso tudo faz com que o Amazonas lidere o ranking nacional de custos por preso. E apesar de ter o custo por preso mais caro do país, o sistema prisional do Amazonas é superlotado. Serve quantidade insuficiente de comida, fornece água insalubre de forma racionada e nega tratamento adequado de saúde para os internos doentes. Isso de acordo com o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O documento foi incluído no final de abril
depois de inspeção de 4 peritos em 5 unidades de Manaus em outubro do ano passado. Exatamente, Cid. O documento ele foi concluído no final de abril, depois de inspeção de 4 peritos em 5 unidades de Manaus em outubro do ano passado. E por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que, em maio do ano passado, contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer estudo de um modelo de gestão compartilhada do sistema prisional no Estado. Disse que em novembro do ano passado encaminhou minuta de edital à Central de Serviços Compartilhados para a publicação do edital em janeiro de 2020. A licitação começou no dia 28 de fevereiro, com o resultado das propostas técnicas publicados no dia 15 deste mês. A Secretaria de Administração Penitenciária informou também que a abertura das propostas de preços da licitação para os presídios está prevista para o dia 27, ou seja, na próxima semana. 18 horas. Olha, e hoje o presidente Jair Bolsonaro se reuniu por videoconferência com todos os governadores dos estados e do Distrito Federal. Na reunião, o presidente recebeu o apoio dos governadores para vetar no projeto de socorro a estados e municípios o trecho que autoriza reajustes para servidores públicos. A medida de ajuste foi incluída no texto original sugerido pelo governador, mas perdeu força no Congresso. Bolsonaro afirmou que vai sancionar a lei com o veto o mais breve possível. Bom, com isso, o funcionalismo da União, estados e municípios vão ficar com os salários congelados até 2021. Bolsonaro afirmou que o congelamento de salários é um remédio menos amargo para enfrentar a crise econômica provocada pelo novo coronavírus. E com isso aí, o governador Wilson Lima não precisou se comprometer novamente com o congelamento dos salários do funcionalismo. Isso porque essa medida já está em vigor no Amazonas desde o ano passado e vai vigorar até setembro de 2020. O congelamento de salários dos servidores estaduais do Amazonas foi aprovado de junho do ano passado e faz parte do chamado pelos próprios servidores de pacote de maldade contra os servidores do governo Wilson Lima. Depois da reunião de hoje com Bolsonaro, Wilson Lima só se manifestou oficialmente por nota sobre o projeto de lei complementar. O governador disse que, com os recursos, espera equilibrar as finanças do Estado. Lembrando que, com a medida aprovada pelo Congresso Nacional no início de maio, o Amazonas espera receber R$1 bilhão em recursos do governo federal. Karine, vale destacar também que o clima de entendimento entre o presidente e os governadores, na reunião de hoje transcorreu tudo na Santa Paz, sem ataques, como todos viram aí na primeira reunião que aconteceu no mês passado. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje foi mais um dia de impasse para a formação da CPI, que vai investigar denúncias de corrupção na Secretaria de Estado da Saúde. Até o fim da tarde, a presidência da Assembleia Legislativa não havia divulgado os nomes dos deputados que vão participar da CPI, como membros titulares e suplentes. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Azaf Augusto. Em uma sessão marcada por discussões que viraram bate-boca entre deputados governistas e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que vai investigar a saúde do Amazonas de 2011 até 2020, ficou próxima de ganhar a terceira formação. A primeira composição da CPI foi suspensa por determinação da Justiça em um mandado de segurança ingressado pela deputada Alessandra Campelo. E a segunda, feita em uma reunião fechada na tarde de ontem, foi desconsiderada por Josué Neto. Na sessão de hoje, os líderes partidários indicaram os nomes dos deputados que vão compor a CPI, mas o presidente da casa afirmou que só vai revelar a nova composição em um momento oportuno, assim como a escolha do presidente e relator da comissão. Durante a sessão, o deputado governista Felipe Souza ameaçou retirar a assinatura da CPI, mas ficou só na ameaça. Apesar de não ter sido respeitada a escolha dos membros da CPI na reunião de ontem, a qual foi escolhido membro titular, teremos uma nova reunião marcada pelo presidente da Assembleia no dia de hoje,
Eu espero que as coisas aconteçam de forma correta, coerente, decente, republicana, para que essa CPI tenha a seriedade com que ela merece ter e deve ter, porque a população espera um resultado. Em nota, o deputado Péricles, autor do pedido de CPI, disse que os deputados devem investigar e apurar irregularidades existentes na saúde. Deixar bem claro para a oposição que a minha proposta de CPI não é para caçar bruxas, para ir imputar responsabilidade direta a alguém sem apurar fatos e responsabilidades. Deixar bem claro para quem é da base do governo que não é para passar a mão de ninguém. O que tem que ser visto, investigado, tem que ser feito. E eu quero avisar a todos vocês, vamos investigar. A deputada Alessandra Campelo foi questionada pela reportagem se com a nova formação de membros ela apoiaria a CPI, mas ela não respondeu. Em meio à discussão, a Alessandra afirmou que vai ingressar com uma ação contra Josué, segundo ela, por ações não democráticas que estão acontecendo na Assembleia. Perguntamos à líder do governo, deputada Joana Dark, qual o motivo para a base aliada estar buscando a judicialização da CPI e do processo de impeachment, já que o governo tem a maioria dos deputados da casa e, em tese, poderia aprovar ou derrubar qualquer matéria. Ela também foi questionada se considera que falta confiança do governo em seus aliados, mas não respondeu a nenhuma dessas perguntas. Azaf Augusto para o 18 horas. E com nota 31,65 de um total de 100, a Prefeitura de Manaus é a 21ª entre as capitais brasileiras no ranking de transparência na divulgação dos contratos emergenciais feitos durante a pandemia de Covid-19. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela ONG Transparência Internacional. E entre as capitais, aí, os piores índices são das prefeituras de Belém e já no Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Paraná, aparecem aí com uma avaliação ótima. Já entre as capitais, João Pessoa e Goiânia, lideraram esse ranking de transparência dos gastos no enfrentamento da Covid-19. E o governo do Amazonas aparece em 10º lugar entre os estados, com uma nota de 63,29. Os governos de Roraima e São Paulo são os menos transparentes, de acordo com esse levantamento. A ONG analisou os sites, redes sociais e portais de transparência dos governos de todos os 26 estados e também do Distrito Federal e de todas as 27 capitais. 18 horas. E o processo de impeachment do governo Wilson Lima, do governador Wilson Lima, e do vice Carlos Almeida continua parado, esperando o julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na Assembleia Legislativa, os deputados evitam comentar a judicialização do pedido de impedimento do governador. Vamos aos detalhes com o repórter Azaf Augusto. Mesmo com 8 pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima, os deputados governistas evitam falar do afastamento do chefe do executivo. O processo está parado desde que a Justiça suspendeu o andamento na Assembleia Legislativa, acatando a uma ação direta de inconstitucionalidade ingressada pelo vice-líder do governo, deputado Dr. Gomes. Gomes foi questionado pela reportagem se entraria com novas ações na Justiça contra os outros 7 pedidos de afastamento do governador e do vice-governador Carlos Almeida, mas ele evitou falar. Perguntamos da líder do governo, deputada Joana Dark, o que ela espera do julgamento do recurso apresentado pela Assembleia Legislativa, e ela não respondeu, assim como a vice-presidente da Assembleia, deputada Alessandra Campelo. O vice-líder do governo, Saulo Viana, também foi consultado, mas não comentou o assunto. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, disse que mesmo com a judicialização de seus atos, não vê erro nas decisões tomadas à frente da mesa diretora. Neto afirmou que respeita a decisão da Justiça, mas disse que considera que a decisão dos governistas de procurar a Justiça tem muita política e pouca técnica legislativa. Josué afirmou que se o Tribunal de Justiça der um resultado negativo na próxima terça-feira e a suspensão do impeachment for mantida, ele vai seguir a lei. Azaf Augusto para 18 horas. Mix. E o infectologista Marcos Lacerda, um dos responsáveis pela pesquisa com o uso da cloroquina no Amazonas, lamentou hoje os ataques que ele e outros cientistas amazonenses receberam depois da publicação do trabalho dele sobre o remédio, que conclui pela ineficácia da droga para o tratamento de pessoas com a Covid-19. Bom, Lacerda responsabiliza aí o Gabinete do Ódio, suposto grupo de agentes políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que
que estaria promovendo discurso de ódio contra opositores pelas notícias falsas que foram divulgadas sobre ele e seus colegas. Olha, essa fake news aí que circulou em todo o Brasil afirma que o grupo de cientistas liderados pelo Marcos Lacerda havia sido responsável pela morte de 11 pessoas de propósito. Isso porque o grupo era do PT e eles queriam inviabilizar o uso da cloroquina. O desabafo do pesquisador foi postado hoje nas suas redes sociais. 18 horas. 6 horas 16 minutos em Manaus. Karime Leão, tudo bem? Tudo certo nessa quinta-feira? Tudo certo, tudo ótimo, maravilhoso. Pessoal do aplicativo Mano, obrigada pela companhia. Tá todo mundo aqui comentando, né? E acompanhando de perto, sintonizado. Eles estão, e aqui me chamou a atenção a respeito do impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador, que eles comentaram igual o Cid Soares, né? Eles estão falando que a Assembleia comeu a Bi. Comeu a Bil. A Bil, aliás, os integrantes da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas comeram a Bil e não se pronunciam sobre esse impeachment e tudo mais. Cid Soares, eles comentaram como você. Pois é. Esse comer a Bil já faz tempo, né? Já é uma coisa antiga. Eles não se pronunciam, a maioria está apoiando, então é uma espécie de conchavo ali. Tá meio estranho, claro, né? Ou seja, mude. Tá meio indefinido. Exato, lá na a maioria realidade. não se pronuncia e o engraçado, todos percebem isso, inclusive os eleitores, né? Exatamente. Agora são 6 horas e 17 minutos. Karime, vamos com a primeira da playlist em 100,7 e o cantor e compositor escocês que é o Lewis Capaldi, né? Ele vem aí se destacando no cenário mundial da música e o single é o Someone You Loved. Continua nas paradas, hein? De sucesso aí pelo mundo afora. Pois é, só no mês de março a música completou 42 semanas na lista da Billboard Hot 100. Nada mal, né? Então vamos lá para abrir a playlist de hoje aqui do programa 18 horas. Lewis Capaldi, Someone You Love It. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 21 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Estamos no ar aqui pela Mix com 18 horas. É a primeira da playlist de hoje. Lewis Capaldi, Someone You Loved. Foi mais uma que você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, durante a noite e a madrugada pode chover a qualquer momento. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 88%. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o médico Jesus Manuel Herrido Canhães, que hoje mora na Espanha, mas teve atuação em vários países do mundo, inclusive aqui no Amazonas, como médico do Instituto de Medicina Tropical e também na Amazônia Peruana, coordenando uma equipe da instituição Médicos Sem Fronteiras. Boa noite, doutor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite para todos. Muito obrigado por estar convidado. Muito obrigado, senhor. Muito mais sotaque. Imagina. Muito obrigado, senhor, pela disposição. Sabemos aí que na Espanha a noite já é avançada, né? Já é um horário diferenciado, né? Já é madrugada. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disposição de participar do programa 18 horas com a gente hoje. Muito obrigado a você. Então, o senhor acompanha as notícias, né, aqui da região e está sabendo sobre o avanço da Covid-19 no interior do estado. O interior já tem mais casos do que a capital. Como é que o senhor analisa este panorama? Acontece que o vírus já chegou no interior, nas comunidades indígenas do interior. Eu trabalhei no Instituto de Medicina Tropical do Manaus e com a FUNASA na DCI de Yanomami, no interior. Eu conheço a sensibilidade da população indígena para as doenças, que é muito maior que uma população geral que está bem vacinada e bem atendida. Então, eu acho que neste momento é uma condição terrorífica. Mesmo o vírus se vai espalhar, não vai ter limite. Mesmo será o limite do vírus, da letalidade do vírus. É muito preocupante. Doutor Jesus, boa noite.
As populações tradicionais ribeirinhas e os índios são os mais suscetíveis diante de uma pandemia. O que pode ser feito para evitar um massacre desses povos? Infelizmente, a situação dos hospitais nas áreas indígenas, nas áreas ribeirinhas, é muito pobre. A questão da saúde é muito difícil chegar hasta aqueles lugares que estão muito afastados. Imagina que um respirador e um pessoal de uma UTI não é possível mesmo em Manaus, que já é limitado. No interior é impossível. Agora, a única medida que você pode tomar é as clássicas de isolamento e as medidas de prevenção que já vocês conhecem, de lavagem de manos, da mascarinha, tudo isso. Agora, se o vírus já se espalhou, o indígena não tem a ficar, seu rito, sua forma de viver vai continuar. Sua forma de viver vai fazer que o vírus se espalhe muito mais. Então, agora mesmo, com a letalidade do vírus e com o espalhamento, eu acho que não há possibilidade de uma contenção. Não, a única questão é que há áreas que não chegou ainda o vírus, fazer um isolamento dessas áreas o melhor possível. Na área que chegou, as áreas ribeirinhas, o vírus vai se espalhar sem possibilidade, porque já mesmo o sistema de saúde de Manaus já estreou, já estruturou, sem possibilidade. Doutor, o fato do Amazonas não ter nos municípios do interior uma estrutura de hospitais, né, que para atender os pacientes em estado grave, como leitos, por exemplo, de UTIs, isso pode provocar mais mortes no interior que registrado nas capitais, aqui na capital do nosso estado, em Manaus, no caso? O caso de que a letalidade seja superior no interior vai depender da capacidade imunológica da população indígena. Agora, esse vírus, por agora, é vírus SARS, indicou que sua letalidade não é forte, mas não é uma letalidade que pode fazer outros vírus que já se espalhou por a área indígena. Eu posso lembrar as doenças de sarampo, de cachumba, que já aconteceram. Aqui na Europa, a letalidade é ao redor de 5 por 100 mil habitantes. Eu acho que, por um estudo sério epidemiológico, após a epidemia, vai mostrar que a letalidade vai toda ligada a doentes que têm uma alteração já da própria pessoa, é decir, as pessoas que têm problemas de coração, de pulmão, e as pessoas que ficam já doentes, o vírus vai atacar forte essas populações. E agora, a incógnita é até onde vai chegar na população pouco imune e muito suscetível da indígena. O tempo nos dará a resposta. Doutor, as imagens do colapso da saúde aqui no estado, dos sepultamentos coletivos que aconteceram aqui em Manaus, correram o mundo, circularam pelo mundo e chocaram muitas pessoas. Como é que o senhor foi impactado por essas imagens? Foi muito impactado de olhar as que iam no enterramento. Foi muito doloroso olhar essa realidade. Mas acho que a ideia de prevenção ficou um pouco lateral, não? A gente acreditava que é um virusinho da gripe. O coronavírus não é um virusinho da gripe, é o SARS. Eu não falo já agora de coronavírus, eu falo de SARS coronavírus. Que SARS é um vírus que acontece e que é diferente mesmo de que a gripezinha do coronavírus. Então, o esquecimento de que esse vírus é forte e que pode atingir rapidamente toda a população, acreditando muitas pessoas que falei, não, na medicina tradicional não fuimos. Na realidade, não há tratamento, e se temos muita sorte, a vacina chegará a final do ano. Agora mesmo não há tratamento. O vírus vai fazer o que faz o vírus. Vai atacar as pessoas e vão a fazer que essas pessoas morram. Na possibilidade que o vírus vai atacar essas pessoas. Certo. Agora, lavagem de manos, mascarinha e o isolamento é a única medida que pode fazer a diferença. Certo, doutor. Agora, o senhor está otimista mesmo com essa vacina que para o fim deste ano, setembro, que estão prevendo? Verdadeiramente, a nova de uma vacina, eu fiquei um pouco perdido, porque a realidade é que o desenvolvimento de uma vacina não é em 6 meses, um ano. Não,
a vacina pode ficar 2, 3 anos de estudo, mas hay pessoas do laboratório que já falam de uma vacina que já está no desenvolvimento último. Ou se a vacina é boa e chega, tudo bom, mas para mim a gente tem que se perguntar possível a pesquisa vacina haya sido tão rápida. Você sabe que para o HIV não existe vacina, leva muitos anos de estudo. Exato. E para mim fica uma questão um pouco estranha, mas a verdade é que se há uma vacina que é certa, Deus seja abençoado. Doutor, aqui no Brasil existe aí uma grande polêmica sobre a aplicação do lockdown. O que o senhor presenciou aí na Espanha que poderia ser aplicado com eficiência aqui no nosso país, especialmente no nosso estado, aqui no Amazonas? A aplicação do tal? Sim, o que o senhor viu aí na Espanha quando se aplicou essa questão do lockdown, onde ficou todo mundo realmente nas suas casas, onde não poderiam sair? O que o senhor pode tirar disso tudo que poderia ser aplicado aqui no Brasil, em especial no Amazonas? A aplicação de isolamento, o confinamento de isolamento. Eu acho que tinha que ser a medida mais importante, porque aqui no Amazonas a possibilidade de isolamento é melhor que em outros países. Por quê? Porque mesmo já na Amazônia é muito isolada. Se você põe a pessoas que não deixem passar a outra comunidade, tem certeza que vai haver isolamento, não tem muita possibilidade de passagem de pessoas de um local a outro. Na Europa é muito mais complicado, mais difícil, e nós temos que fazer muito esforço para conseguir esse isolamento. Na Amazônia eu acho que é muito mais fácil e muito mais possível. É uma medida que já foi indicada quando começou a epidemia na OMS, é a melhor medida que pode ser feita. Doutor, sobre o medicamento, a cloroquina, o senhor como médico, que atuou inclusive aqui no Hospital Tropical, conhece bem o medicamento. Ele pode ser usado na fase inicial da doença sem grandes problemas colaterais? Bom, eu trabalho na Espanha, mas meu trabalho mais importante é na França, no Hospital Universitário da França, no Instituto, ou no Hospital de Doenças Infecciosas. No começo da doença, começou a fazer o tratamento com cloroquina, porque os chineses falavam que era um remédio bom. A realidade é que nós tivemos muita mortalidade pela cloroquina. Nossos pacientes eram pacientes que tinham problemas de coração, e a cloroquina ataca muito no coração. Não há uma realidade científica. Quero indicar, não há um estudo científico sério que fale que a cloroquina é boa. Por quanto na França foi utilizada a cloroquina e um antibiótico no mesmo tempo. E acharam que, bom, se você tem um paciente que vai morrer e que não tem tratamento, você emplea o que seja. Porque a realidade é que o paciente vai morrer. Aqui é empregado a cloroquina, aqui se empregou muito antirretrovirais muito caros, e aqui se empregou também os anticorpos monoclonais contra a interleucina, um medicamento super caro, de $1.000 a dose. Mas como medida pode ser, você não tem outra possibilidade. Se você não tem possibilidade, você tem que fazer alguma coisa, además de dar oxigênio. Então, mas a realidade científica hoje é que a cloroquina não tem nenhuma avaliação de que possa ser útil no tratamento da infecção do SARS-CoV-2. Certo, doutor. Pela sua experiência, ainda vamos enfrentar por quanto tempo esta pandemia? É uma boa pergunta. Todos os virólogos e os científicos e epidemiólogos falam que o Covid vai ficar conosco. Vai ficar conosco como um vírus respiratório. Se não há uma vacina que seja boa, o Covid vai ficar na época, nos ciclos de época como a gripe. Vai venir a gripe, vai venir o Covid. É verdade que
parece ser, não é certo ainda, não há muita informação, de que o Covid deixa uma imunidade no corpo. Eu falo, a população que passa Covid, um porcentagem muito elevado é assintomático. Agora, essa pessoa desenvolve anticorpos, é uma proteção. Isso tem que ser feito uma vez que passa a epidemia, para tudo ser epidemiológico, que van a conhecer que porcentagem da população tem uma defesa imunológica. Aqui na Espanha, que foi feito, encontrou-se que a porcentagem da população é de 5 a 10% que tem anticorpos. O resto da população não tem, 90%. O que acontece? Que se vem de novo Covid, vai infectar pessoas porque não tem esses anticorpos, de acordo? Então, a realidade é essa mesmo. Mesmo que uma epidemia forte que vai morrer muitas pessoas, a possibilidade de imunização fica muito baixinha. Entendi. Muito obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o médico Jesus Manuel Henrido Canhães. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua disposição de ter dado essa entrevista para a gente aqui no Brasil. Foi um prazer para nós. Uma ótima noite. São 6h35 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora para a segunda da playlist de hoje, Carimilhão. A segunda da playlist, hein? É uma parceria bacana, uma parceria grandiosa. O DJ e produtor Calvin Harris lançou em janeiro do ano passado Giant, que é uma canção aí super poderosa, Karim. Exatamente, com clima dançante dos anos 70. É maravilhosa, espetacular. Vamos embora para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas. Giant. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h40 em Manaus. Calvin Harris e Regan Bonman Giant foi a segunda da playlist de hoje que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora vamos conferir como será o tempo, né, para amanhã. Dia 22 de maio de 2020, uma belíssima sexta-feira com Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão de amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Mix. Bom, e no meio aí de tantas notícias tristes, já existe uma esperança. Afinal, até esta quarta-feira, 18.348 pessoas, pacientes, se recuperaram da Covid-19 aqui no estado. O número representa um pouco mais de 77% do total de números oficialmente confirmados da doença no Amazonas. A repórter Nathalie Moraes traz histórias de quem venceu a doença e teve a alegria de voltar para casa. Vamos conferir. O Amazonas tem até esta quarta-feira 18.348 pacientes fora do período de transmissibilidade para o novo coronavírus. O número representa um pouco mais de 77% do total de números oficialmente confirmados da doença em todo o estado. Segundo o pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexandre Steinmetz, o número de recuperados tem a ver principalmente com a medida de isolamento social. Segundo o estudo feito pela UFAM, em análise da redução de casos de óbitos por Covid-19 na primeira metade do mês de maio em Manaus, o distanciamento social é um dos grandes destaques. Ainda no estudo da UFAM, matemáticos estimam que a adoção do uso de máscaras em Manaus ajudou na contenção dos números. Então isso teve um efeito também na redução da propagação do vírus. A situação em 11 de maio, quando a gente terminou esse estudo, distanciamento social em mais ou menos 40%, abaixo do ideal. Uso de máscaras a partir do início de abril, isso reduziu os contatos bastante. A gente vê que esse uso de máscaras, em geral pela população, teve um efeito importante. Porém, nesse momento, a gente tem ainda um número muito alto de infecções ativas na população. São 85 mil
pessoas aqui em Manaus que são portadores da doença e são capazes de transmitir essa doença. Mas cada vida salva e cada paciente recuperado é sim um motivo para comemorar. Dona Isis Aragão, de 53 anos, passou 28 dias internada e está recuperada e pronta para voltar a viver a vida. Muita alegria de estar voltando para casa, meus 2 filhos e meu marido, depois de 28 dias. Pelos 15 dias que eu passei na UTI, eu jurava que eu não ia sair viva. Mas Deus é poderoso, graças a Deus, deu tudo certo. Muito obrigada a todos. Entre os pacientes que venceram a Covid-19 está o seu Osmar de Souza, que passou 37 dias internado no Delfim Aziz. Desse total, ele ficou 30 dias em uma unidade de terapia intensiva, sendo 23 em coma. Passei todo esse tempo aqui e eu louvo a Deus por estar vivo, que o coronavírus dessa vez não me levou. Agradeço a vida de todos os enfermeiros, todos que são muito bons. O sentimento de gratidão é o mesmo para o senhor Luiz Carlos, mais um vencedor da Covid-19. Estou indo para casa feliz. Quero primeiro agradecer a Deus e, em segundo lugar, aos médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. E todos que passaram por aqui, que nós tratamos muito bem a nossa saúde. E quero falar a todas as pessoas, se cuidem, não tenha medo de vir no hospital, procura uma UPA, porque se deixar para depois, acontece o pior. E eu, antes de acontecer o pior, eu vim logo, estou aqui, sã e salvo, com a graça de Deus e a graça dos médicos e dos enfermeiros todos. Então você, ouvinte do 18 Horas, não esqueçam a importância de lavar as mãos e o higiene correto. E, se possível, mantenha o isolamento social. Afinal, o vírus é invisível, mas tem causado o distanciamento daqueles que tanto amamos e perdas para inúmeras famílias. Se mantermos todas as orientações das autoridades de saúde, notícias boas e positivas como essas se propagarão ainda mais. E em breve, todos estaremos juntos e poderemos dar sim aquele grande abraço. Nathalie Moraes para o 18 Horas. 18 horas. Bom, mesmo depois da notícia de que o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde é investigado na Lava Jato do Rio de Janeiro, o governo do Amazonas mantém o instituto qualificado para contratar com o Estado. O deputado Wilker Barreto entra com representação no Tribunal de Contas pedindo o cancelamento da habilitação do instituto para operar aqui no Amazonas. A reportagem é de Odiné Araújo. A notícia de que o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, IABAS, está sendo investigado pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro não mudou o status dele junto aos possíveis prestadores de serviços na saúde do Amazonas. O IABAS continua qualificado pelo governador Wilson Lima como organização social apta para firmar contratos de gestão na área da saúde. O Wilson é do mesmo partido do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, onde o Instituto está envolvido em várias denúncias de corrupção. Segundo a imprensa nacional, a Lava Jato suspeita que o grupo, comandado pelo empresário Mário Peixoto, preso na quinta-feira passada, corrompeu agentes públicos para desvio de recursos através de contrato com o IABAS para implantação e gestão de hospitais de campanha para vítimas da Covid-19. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados da oposição se manifestaram sobre a manutenção da qualificação do IABAS no estado. Um deles foi o deputado Serafim Correia. É muito estranho o que aconteceu em relação à qualificação desse Instituto IABAS, que está sendo investigado pela Lava Jato do Rio de Janeiro. Aqui no Amazonas, ela fez um pedido de credenciamento que foi indeferido. 2 semanas depois, um novo pedido foi deferido. Ou seja, o governo do Amazonas abriu os braços para receber uma instituição, e ao que se sabe nos bastidores, ela vai cuidar do 28 de agosto, e essa instituição envolvida em corrupção no Rio de Janeiro. Meus amigos, isso é um perigo muito grande, nós estarmos repetindo aqui
aquilo que já deu errado em outro lugar e com as mesmas organizações sociais. O deputado Wilker Barreto entrou com representação junto ao Tribunal de Contas do Estado pedindo o cancelamento da habilitação do Instituto para operar no Amazonas. E na oportunidade pediu suspensão de todos os outros credenciamentos futuros. Com esse currículo de desviar dinheiro no Rio de Janeiro para vir aqui também, pegar o suor e o suado, melhor dizendo, dinheiro do povo do Amazonas, não dá, né? Então, por isso, eu acredito que esse pleito meu junto ao Tribunal de Contas será deferido e que possamos sair limpando o Amazonas desses currículos negativos que querem também fazer o mal em outros estados. Não é Amazonas, não. Aqui nós não vamos deixar. Tentamos ouvir os deputados Dr. Gomes e Saulo Viana, além das deputadas Joana Dark, Alessandra Campelo e Maiara Pinheiro, todos da base governista, mas até o fechamento desta reportagem, nenhum deles se manifestou. Em nota, o governo informou que o IABAS não foi contratado, que a habilitação torna organizações sociais aptas a participarem de processos para firmarem contrato de gestão e que os estados podem ter suas próprias regras de habilitação de organizações sociais, conforme lei federal. Na nota não há nada sobre a investigação do IABAS na Lava Jato. O IABAS foi considerado inapto para concorrências no Amazonas pela Suzan e 16 dias depois foi considerado apto pelo governador Wilson Lima. Volto com vocês. Bom, parece que esse governo gosta mesmo é de confusão, né? Porque qualquer gestor com um mínimo de bom senso já teria feito o quê? Cancelado a habilitação desse instituto envolvido em vários escândalos no Rio de Janeiro e até o presidente do instituto está preso numa das operações da Polícia Federal. Bom, o que está faltando para o governador Wilson Lima inabilitar de vez esse instituto? Tinha que ser uma decisão tomada ontem. 18 horas. E depois de se sentirem abandonados aí pelo governo do estado, organizações indígenas aqui do Amazonas enviaram uma carta de socorro para a ONU. Eles reivindicam a atenção dos órgãos competentes sobre o avanço do coronavírus nas aldeias indígenas aqui do nosso estado. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A coordenação das organizações e povos indígenas do Amazonas, junto com federações e outras organizações de base, enviaram uma carta para a Organização das Nações Unidas e para o Ministério Público Federal do Amazonas pedindo socorro. Eles reivindicam a atenção dos órgãos competentes sobre o avanço do novo coronavírus nas aldeias indígenas aqui do nosso estado. Na carta a qual tivemos acesso, os indígenas relatam que estão enfrentando a falta de políticas públicas eficientes no combate à Covid-19. Os grupos afirmam que são tratados como invisíveis aqui pelo governo do estado. E na manhã de hoje, durante a sessão plenária virtual, o deputado estadual Dermilson Chagas trouxe a público o pedido de socorro dos indígenas. Veja que o pedido, eles apelam ao Ministério Público e estão fazendo um pedido à ONU. Então mostra que o governo não deu a atenção necessária aos povos indígenas, ficaram de lado, e isso pode trazer consequências irreversíveis para um povo tão frágil e que está desassistido pelo governo do estado ainda, né? Já estamos com 2 meses do pedido de indicação que eu fiz ao governo, lamentavelmente. As organizações pedem ainda cestas básicas e auxílio financeiro emergencial, já que os indígenas que moram aqui nas áreas urbanas, em sua maioria, trabalham como autônomos e precisaram parar de trabalhar por conta das políticas de distanciamento social. O nosso Amazonas é o estado brasileiro que possui hoje a maior população indígena do país. São cerca de 235 mil nativos, divididos em 66 diferentes povos. Segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que faz parte do Ministério da Saúde, foram confirmadas 23 mortes de indígenas em todo o Brasil até o dia 19 de maio. Deste número, 13 somente aqui na nossa região da Amazônia. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E por meio de nota, o governo do Amazonas afirmou que os planos de contingência dos municípios e do estado foram realizados em conjunto com os distritos sanitários especiais indígenas e organizações indígenas, sendo realizadas discussões constantes nos níveis municipal, estadual e federal. Ainda segundo o governo, ficou acertada a construção de uma ala específica para atendimento para indígenas no Hospital Danilton Lins. Também foi reforçada a necessidade do Ministério da Saúde atuar junto aos municípios para a liberação do aporte destinado à saúde indígena nas cidades do interior, um incentivo de atenção especializada dos indígenas. 18 horas. Além de dificuldades no atendimento de Covid-19, a população do Amazonas também tem dificuldades na atenção a outras doenças. O Instituto da Criança, técnicos de enfermagem denunciaram falta de enfermeiro no plantão de ontem. A reportagem é de Odineia Araújo. Um vídeo que circulou pela internet mostra técnicos de enfermagem tentando estabilizar um paciente em intercorrência médica no Instituto da Criança do Amazonas, o ICAM. 4h35 da manhã, paciente em intercorrência. 3 técnicos apenas no setor contando comigo. E a pergunta que fica é: cadê a enfermeira? Não há enfermeiro no setor. E aí? Como é que a gente se ata? Nem enfermeiro, nem médico. A intercorrência médica é o termo que define a ocorrência de algo inesperado em um procedimento médico que não poderia ser, em geral, previsto ou alertado ao paciente. A questão é que o técnico de enfermagem, embora seja fundamental na área da saúde, não é habilitado para lidar com esse tipo de situação ou algo mais grave. As funções mais complexas são a atribuição de um enfermeiro. Os técnicos são treinados para dar suporte aos enfermeiros durante os cuidados com os pacientes. Eles executam serviços como garantir higiene, ministrar medicamentos, aplicar vacinas, fazer curativos, colher material para exames, entre outras atividades menos complexas. Os enfermeiros que atuam no ICAM são contratados pelas empresas Manaus e Coopean. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, o Sindiprive, os enfermeiros das duas empresas estão com 4 meses de atraso no pagamento. Em fevereiro deste ano, um bebê de apenas 6 meses, internado na UTI do ICAM, apareceu com o braço quebrado no leito após troca de empresa que prestava serviços na unidade. Os profissionais do plantão na época pertenciam à empresa Manaus. Solicitamos do governo do Amazonas resposta sobre a falta de enfermeiro para atender crianças com quadro grave de saúde no ICAM, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos retorno. Procuramos também o Conselho Regional de Enfermagem, mas também não fomos atendidos. O certo é que o vídeo revela que, em meio à pandemia, além de não conseguir dar atendimento adequado aos pacientes de Covid-19, o governo do Amazonas também não consegue atender pacientes com outras doenças. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h55, vamos conversar com a repórter Nathalie Moraes, que tem as atualizações da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Boa noite, Nathalie. Nathalie, você nos escuta? Perdemos a conexão com ela nesse momento. Olá, Nathalie, boa noite. Olá, Karine. Boa noite. Boa noite a você, boa noite ao ouvinte do 18 horas. Infelizmente, Karine, pelo 3º dia consecutivo, nós voltamos a registrar novos recordes para a Covid-19 aqui no estado. O número de mortes também cresceu bastante nos últimos 3 dias e o número de pacientes que testaram positivo para a Covid-19 no interior do estado também não para de subir. Já corresponde aí a 52% do número de casos confirmados. Só para você ter ideia, nas últimas 24 horas nós registramos 1.663 casos de Covid-19, totalizando aí 25.367 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus em todo o Amazonas,
segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Mais 59 mortes pela doença também foram confirmadas. Nós totalizamos aí 1.620 mortes por Covid-19. Desse número de óbitos, 39 ocorreram nas últimas 24 horas. Foram 9 óbitos domiciliares e 69 sepultamentos aqui em Manaus. Segundo ainda o boletim epidemiológico, 247 óbitos estão em investigação epidemiológica e 147 foram descartados para o novo coronavírus. Por 3 dias seguidos, registramos aí um aumento significativo no número de mortes aqui no nosso estado. O boletim epidemiológico aponta ainda que 3.484 pessoas com diagnóstico para a Covid-19 estão aí em isolamento domiciliar. Falando agora sobre o número de internações, nós temos 529 pacientes internados. Deste número, 316 estão em leitos clínicos, né? E 213 estão em unidades de terapia intensiva. Temos ainda outros 615 pacientes internados que estão aí aguardando a confirmação para ver se eles estão ou não com coronavírus. Eles aguardam aí uma confirmação laboratorial de diagnóstico. Desse número, 461 estão em leitos clínicos e 154 estão em UTI. Falando agora sobre o número do interior do estado, que já corresponde aí a 52% do número de casos confirmados para a Covid-19, como eu disse anteriormente. Para você ter ideia, dos 25.367 casos confirmados, 12.307 são de Manaus e 13.050 no interior do estado. Ou seja, o número já ultrapassou aqui a nossa capital. Além de Manaus, 59 municípios têm casos confirmados para a Covid-19. Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados até esta quarta-feira. Esses 2 municípios registraram apenas notificações. O que isso significa? Que são casos suspeitos para a doença. São 9 casos notificados em Envira e 12 em Ipixuna. Essas notificações são realizadas aí pela vigilância epidemiológica dos municípios por meio de um sistema de informação de saúde e são repassadas aqui para a nossa capital, Manaus, para a Fundação de Vigilância em Saúde. Eles estão fazendo aí a análise para consolidar os dados para ver se nós confirmamos esses casos também nesses 2 únicos municípios que seguem até o momento sem confirmar casos confirmados para a Covid-19. Karine, esses foram aí os principais destaques do boletim epidemiológico desta quinta-feira aqui no estado do Amazonas. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Muito obrigada pelas informações. E aqui no Brasil, pela segunda vez na semana, o Brasil ultrapassou mais de 1.000 mortes em 24 horas pela Covid-19. Entre ontem e hoje foram 1.188 óbitos, o maior número registrado desde o início da pandemia aqui no país, totalizando 20.047 mortes pela doença, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde. O país também atingiu a marca de 310.087 diagnósticos positivos para a doença, sendo que 18.508 confirmados só no prazo de 24 horas. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado tomou medidas para corrigir a escolha dos membros e a instalação da CPI da pandemia. E deve tomar medidas para corrigir a escolha da comissão que dará parecer no pedido de impeachment do governador e do vice. Acontece que a cada dia fica mais claro que parlamentares governistas que dizem apoiar as investigações falam da boca para fora. Argumentam que são a favor das investigações, querem tudo dentro da lei, mas sempre dão um jeitinho de impedir a CPI e o processo de impeachment. Nem bem a Assembleia escolheu os membros da CPI, os governistas já discordavam. O processo do impeachment está nas mãos do Tribunal de Justiça. O processo na Assembleia ainda pode ser corrigido. Há mais 7 pedidos na lista. Os deputados governistas são maioria e podem, se quiserem e estiverem realmente unidos, votar contra o impeachment. Mas será que estão mesmo unidos? Será que é sólida a maioria do governador
senador na Assembleia, ele vive e enfrenta baixa popularidade frente às inúmeras denúncias de irregularidades no Estado. Será que sua base está disposta a encarar a opinião pública? Ou prefere colocar tudo para debaixo do tapete? Só o tempo dirá. 18 horas. 7:01, Karine Leão. 7:02 aqui no meu relógio. Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Valeu, continue bem. Cadê o Sidão? Sidão, boa noite, Sidão. Boa noite. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã, a partir das 6, com mais uma edição de 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.